Nós agora vamos passar. Eu queria fazer 2 pedidos. Primeiro, aqueles que estiverem com o celular ligado, por favor, ou coloquem seu vibrador ou desligue. Segundo, nós vamos começar a fazer essa solicitação. Nós só vamos sair do salão se for estritamente necessário. Porque eu tenho contado as inúmeras vezes que essa porta abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. E isso, queira ou não, tira a concentração das pessoas que estão fazendo o trabalho. Então, é claro, não está proibido sair, claro que não. Mas, se deu certo, segura um pouquinho. É 1 horinha só, tá? Então, a gente pede essa colaboração. E agora, dona Denise, por favor, fique à vontade, até às 11 horas. A nossa irmã, quem não conhece, é mãe do nosso irmão André Luiz. É uma trabalhadora lá do Centro Espírita João Batista, co-irmã nossa aqui de Rio Bonito, e que falará sobre a esperança e a caridade. A fé e a caridade. Está tudo junto, né? Vamos lá que eu vou regular para a senhora ali. Vamos aqui que eu vou regular para a senhora aqui. Se sentir nesse... Ligou aqui, né? Se a senhora sentir necessário na academia, não tem problema, tá? Vamos ver. Isso. Fique à vontade. Bom dia a todos vocês. Bom dia! Eu quero participar primeiro, que eu não sou oradora. Se vocês me permitirem, eu sou arranhadora. O nosso querido irmão Walter, ele é um orador nato. Ele fala sem dificuldade, graças a Deus, é nato. Né? Eu tenho as minhas dificuldades e por isso eu trago sempre uma colinha. Nós vamos falar sobre Jesus, né? Lembramos a passagem dele. A manhã era bela, o seu manto diáfano de radiosas neblinas. As águas transparentes vinham beijar os eloenos da praia como se ficassem ao sopro das vibrações perfumadas da natureza. Os pescadores entoavam uma cantiga rude e, dispondo inteligentemente as barcaças móveis, deitavam as redes em profunda alegria. Jesus aproximou-se do grupo e, assim que todos eles desembarcaram em terra, falou-lhes com amizade. Simão e André, filhos de Jonas, venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição do seu reino na terra. Um deles falou: sede bem-vindo, Senhor. Jesus, então, lhes falou docemente do Evangelho, com um olhar incendiado de júbilo divino. Nessa mesma tarde, o mestre fez a primeira pregação da Boa Nova na praça ampla, cercada de verdura e situada naturalmente junto às árvores, trazendo aos homens a mais bela mensagem. Antes, porém, de Jesus, veio Moisés na qualidade de mensageiro do Divino Mestre e procura concentrar o seu povo para a grande jornada em busca da terra da promissão. Médio estão
há de fazer brotar em todos os corações a caridade e o amor ao próximo, e estabelecer entre os irmãos uma solidariedade comum de uma moral enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje habitamos. Os homens daquela época, a humanidade, não suportou tamanha grandiosidade e crucificaram Jesus, prevendo a sua partida, falou: eu vou para o Pai e de lá os enviarei o Consolador prometido. Após o Cristo, séculos depois, começaram a surgir fenômenos estranhos que intrigaram a população, especialmente na França, em desfile, chamando a atenção de todos. As mesas giravam, respondiam perguntas, etc. Dentre muitos estudiosos que presenciavam esses fenômenos sem nada entender, porque era coisa diferente, né? Convidaram o inovidável Allan Kardec, professor, cientista, poliglota, que, examinando aqueles quadros, fenômenos antes nunca vistos, com meticuloso cuidado e seriedade, examinando com muito critério aqueles fatos, chegou à conclusão de que, se mesa não fala, não tem cérebro para pensar, nem coração para amar, podia ser uma coisa muito séria. Outros fenômenos foram surgindo, confirmando a mensagem do além. Os mortos, isto é, os desencarnados, estavam se comunicando com os vivos, os encarnados. O Espiritismo é a lei do progresso, que a natureza está submetida. Então, diante disso, estava instalado na terra o Consolador prometido que Jesus havia falado antes. O Espiritismo é a lei do progresso, que a natureza está submetida, que se cumpre. É a alavanca poderosa que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. É também a chave, com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Ele nos ensina. Allan Kardec foi o missionário que Deus enviou à Terra para dar continuidade aos ensinamentos de Jesus, trazendo paz, luz e consolação aos corações cansados e oprimidos. Porque só os corações oprimidos e sofredores bebem muita sede dos ensinamentos de Jesus. Porque tudo está aqui para consolar, dar palavras de alegria, de paz. Não sei se toda religião, mas o Espiritismo nós temos certeza. Traz grande consolação para os corações sofridos. Nos fala da imortalidade da alma por provas irrecusáveis. Após uma doença, a idade avançada ou um acidente, deixamos o nosso corpo aí e partimos para outra dimensão. É como se fosse a lagarta que deixa o seu casulo e sai voando na amplidão. Às vezes uma lagarta linda que estava presa no casulo. Assim somos nós. O nosso espírito depende do corpo para a nossa perfeição, a nossa educação, o nosso engrandecimento moral. Ninguém morre, a alma mortal. O Espiritismo fala-nos da comunicabilidade dos espíritos com os médios. Como é gratificante podermos falar com os nossos entes queridos que estão do outro lado da vida. Como nos sentimos felizes ouvir as palavras deles. A gente também agradecer, né? É muito gratificante. Fala da lei da reencarnação, que reencarnamos tantas vezes quantas forem necessárias para o nosso progresso moral
mas está também uma formiguinha, um montão de rosas, um beija-flor, no vento, no trovão e no caminho do mar. Deus está em tudo, está dentro de nós. É um ser onisciente, onipresente, onipotente, está também em nosso ser. É uma fatura de nós também. Temos o genes de Deus, por isso somos filhos de Deus. E disse Jesus também, vós sois deuses. Por quê? Porque temos a fatura de Deus. E por isso ainda temos que nos esforçar muito para um dia poder dizer que descemos e que estamos bem parecidos com Deus. E isso nunca chegará, né? Porque Deus é o ser infinito, onipotente, onisciente, é o maior ser de tudo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado, não por um homem, mas pelos Espíritos que são as vozes do céu em todos os pontos da terra. Com um concurso de intermediário, e o número de intermediários. Allan Kardec fazia perguntas aos Espíritos de várias partes do mundo, e as respostas eram sempre as mesmas. Então, não tem uma pessoa marcada que pudesse ter individualidade. O Espiritismo é como se fosse um tripé: ciência, filosofia e religião. É também a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Tanto nos fala das coisas espirituais como do mundo corpóreo. Ciência e religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral evangélica cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, e há de fazer brotar em todos os corações a caridade e o amor, e estabelecer as criaturas, como a gente viu aqui, aproximar os homens e torná-los irmãos. De uma solidariedade comum, de uma moral enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitamos. É a lei do progresso que a natureza está submetida e que se cumpre, e o Espiritismo é uma alavanca poderosa que Deus utiliza para fazer que a humanidade avance. Aproxima-se o tempo em que o mundo deixará de ser de provas e expiações para ser um mundo de regeneração, onde todos viveremos como irmãos, uns auxiliando aos outros, amando, perdoando e servindo. A religião é a força que está modificando a humanidade, é a parte invisível do caráter e do sentimento. É chegado o tempo de um resgate de todos os valores humanos. Não foi por acaso que Jesus passou pela terra com tanta luta e sofrimento. Deu o sangue e a vida por todos nós para nos salvar das nossas incredulidades. Abrir um caminho brilhante para um dia, nos milênios, sermos espíritos de luz. Jesus assinala sua passagem pela terra com um selo constante da mais augusta caridade e do mais abnegado amor. Só Jesus amou tanto. Nós ainda estamos com as nossas dificuldades. Sobretudo, seus exemplos
constitui um roteiro de todas as grandes finalidades no aperfeiçoamento da vida terrestre. Na sua trajetória, deixou um rastro luminoso de todas as virtudes. Ensinou-nos a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E é o maior mandamento. Jesus é a consciência de uma nova era. Ensinou-nos o inovidável Kardec. Conhece o verdadeiro cristão pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar suas más tendências. Porque nós temos as nossas tendências. Então, nós, como espíritas, como cristãos, temos o dever de nos vigiar, de fazer força para na hora de responder qualquer coisa agressivo ou com pressa mesmo, sem atenção, a gente pensa, não, eu preciso parar e pensar no que eu estou fazendo. Tá? E Pedro pergunta a Jesus, mestre, quantas vezes deverei perdoar ao meu próximo quando errar contra mim? E Jesus responde, não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então nós vemos por aí que o perdão não tem limite, nós devemos perdoar sempre. Né? O querido irmão Geraldo de Aquino, que todas 6 horas ele fala da sua prece, está desencarnado, né? Pelo rádio, através de Jonas Guimarães, ele fala, meus irmãos, perdoa e perdoa. Quando perdoamos, podemos conquistar um grande amigo nesta ou outras vidas. Segundo Jesus, o perdão é o esquecimento do passado. Há quem diga, eu perdoo, mas nunca mais quero vê-lo. Se ele estiver passando numa calçada que eu mudo de calçada, eu passo para o outro lado. Então, será esse o perdão que Jesus ensina? Jesus ensinou o perdão, aquele perdão que a gente pode lembrar até porque o cérebro guarda, mas com o coração limpo, sem mágoa, sem sentimento. Esse é o perdão. O exercício do perdão é também uma forma de caridade e é em todos os mundos a eterna salvação. É a mais pura emanação do próprio Salvador. Disse Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E ainda, orai e vigiai para não cair em tentação. Isso também é um ensinamento muito importante de Jesus, né? Porque muitas vezes nós oramos, sempre no nosso quarto antigo, fizemos a nossa oração, fazemos pedidos, né? Pela gente, pelos outros, por quem está doente, por quem faleceu, pelos não. Aquelas pessoas que a gente acostuma pedir por toda a humanidade, né? A gente tem o pensamento por todos, mas na hora de vigiar, às vezes é difícil, né? Tem qualquer coisa, um problema qualquer na hora, e a gente se irrita, e grita, se braveja. E muitas vezes, nessa hora de vigilância, muita coisa pode acontecer, né? Ensinou-nos ainda, amai-vos e instruí-vos, porque à medida que vamos estudando, nos esclarecendo, vamos tendo uma nova compreensão para um esforço maior exercitarmos a humildade, o amor, a caridade e a fé. E ainda nos dizer, o cristão é o sal da terra, aquele que dá sabor e substância
ao relacionamento humano, que ama, que perdoa, que assiste. Então, se nós somos o sal da terra, olha a nossa responsabilidade. Temos que agir com muito cuidado, agir com atenção, sempre com fé em Deus e com vigilância, porque a vigilância é muito importante. E quantas vezes nos falta, né? O cristão, ele diz que é o sal da terra, aqui é que dá sabor e relacionamento humano. Já falamos sobre isso. O nosso planeta é comparado a uma grande escola em que estamos matriculados, pessoas de todas as idades, crianças, jovens e idosos. Todos estamos matriculados aqui, exercitando, passando por experiências, exercitando o nosso comportamento, o nosso equilíbrio, a disciplina, a boa vontade, cujas lições, se não aprendermos, teremos que repeti-las através da reencarnação. Aí vamos voltar muitas vezes para aprender coisas que nessa a gente podia ter aproveitado e não aproveitamos. Também podemos compará-la a um hospital, porque quase todos somos enfermos do corpo e da alma. E só nos curaremos quando formos nos libertando dos nossos equívocos, aprendendo a amar, sermos humildes, a falar com delicadeza, sermos caridosos, disciplinando nossos impulsos. Porque o forte não é o que grita, o que discute, não é o que esbraveja. O mais forte é o mais educado, é o mais calmo, é o mais tranquilo. A nossa vida é como se fosse um diário, um livro aberto. A cada dia nós escrevemos coisas nas suas páginas. Todo acontecimento que acontece em nossos dias é como se fosse um livro que vai ficando gravado. E que possamos escrever coisas construtivas, cumprir os nossos deveres, trabalharmos para o bem, sermos otimistas. Há pessoas tão pessimistas, né? Em tudo pelo mal. Eu tenho uma vizinha que já está muito velhinha, cerca de 90 anos, por aí. Mas ela, desde nova, é muito pessimista. Ela vê o mal, ela observa palavras erradas na televisão de pessoas mais altas para comentar. Então, nós temos aquele comentário. Ela é muito pessimista. E a gente não pode ser assim, né? Os amigos espirituais nos aconselham a sermos brandos e humildes. O orgulho, o egoísmo, a prepotência não leva a nada. É só a manifestação do orgulho, né? Porque tem pessoas que você não pode conversar nada. Fulano, você devia fazer, em vez de fazer isso, podia fazer assim, assim. A pessoa já não gosta, já se melinda, já não se diz amarra a cara, né? São pessoas melindrosas, mas isso também é forma de orgulho que nós devemos ir combatendo em nosso coração. Aqui lembramos de um grito que uma pessoa teve que dar, chamado Delmiro. O Delmiro foi a uma reunião uma noite e lá escutou um espírito através do médium dizer que tudo que nós falarmos, devemos falar coisas boas. Tudo que falarmos coisas otimistas. E ele teve que, no dia seguinte, comemorar no salão que foi feito para reuniões, tinha que dar um grito para testar a acústica. E ele pensou assim, o que eu vou gritar? O que eu vou falar? Aí lembrou da palavra do Espírito, através do médium, e gritou assim, Jesus está presente. E mais, confia em Jesus. Gritou 3 vezes.
porque a minha vida está sem sentido, eu estou desempregado, a minha mulher está doente, meus filhos não têm o que comer, eu não sei mais o que fazer. A solução seria tirar a minha vida. Mas parece que vocês falaram comigo e eu já penso diferente. Então houve aquela conversa entre eles e o homem saiu dado empregado e tudo ficou certo. Mas se não fosse esse grito, confia em Jesus, talvez ele tivesse tirado a própria vida. Por isso, falarmos com otimismo é sempre muito bom. Sermos espíritas, não somente na casa espírita, mas também no lar, na sociedade, onde estivermos, pensar sempre, quando tiver uma dúvida, um problema no seu espírito, tem que ficar firme, tem que pensar em Jesus, levar Jesus. Eu sou espírita. Ou cristão, né? Qualquer religiosidade que se crê em Jesus, pensar sempre em Jesus. A paternidade é virtude divina. Até porque nós sabemos, é o convívio, né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Quando nós procedemos de qualquer maneira, metendo as mãos pelos pés, como se diz aí, estamos dando o quê? Exemplo bonito, né? Mas se nós agimos corretamente, com paciência, com calma, com equilíbrio, somos uma dona de casa que sabe relevar as coisas, os familiares, isso é um exemplo, né? Aí ele diz que o exemplo arrasta. Tomé aproxima-se de Jesus e fala: numerosos homens de importância estão na localidade e desejam conhecer-vos. Tomé, exclama Jesus, exclama com energia: Deus não exige que os homens o conheçam, senão no santuário do perfeito conhecimento de si mesmo. Eu venho de meu Pai e tenho que ensinar as suas verdades divinas. Mestre, pergunta Tomé, qual será então a nossa senha? Como provar a Deus, como provar às criaturas que o nosso esforço está com Deus? E ele responde: uma só lágrima que console e esclareça um coração atormentado vale mais do que um sinal imenso no céu, destinado tão somente a impressionar os miseráveis sentidos da criatura. A nossa senha não é. Não. E o Senhor responde: a nossa ceia, Tomé, desculpe, é a nossa própria exemplificação na humildade no trabalho. Então, Jesus não precisava dar ceia a ninguém, só ensinava a humildade, o trabalho, a exemplificação. E André, aproveitando a deixa, pergunta a Jesus: Mestre, nesses últimos dias tenho me sentido doente, não poderei trabalhar como os demais companheiros. Como poderei ser fiel a Deus estando enfermo? E ele responde: André, Jesus, se algum dia seus olhos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus com a tua palavra e com os teus ouvidos. Se ficares mudo, toma a si mesmo a chavua, valendo-te das tuas mãos, mesmo que ficasses mudo. Ainda que ficasses privado dos olhos, das mãos, dos pés e dos ouvidos, podeis servir a Deus com a paciência e a coragem. Vejamos como as virtudes são importantes, né? Mesmo que não possamos fazer nada, não possamos caminhar, não enxergar, não ouvir, né?
tinha um apelido de gigante deitado. O Jerônimo Mendonça era um espírita trabalhador. Ele era paralítico, era cego, vivia numa cadeira de rodas ou uma cama personalizada, só dele a cama, né? Mas ele andava, ele ia nos lugares, ele assistia palestras, ele escreveu vários livros, ele chegou a trabalhar com Francisco Cândido Xavier. Era um grande trabalhador, era um homem de coração extraordinário. E essa criatura trabalhadora, certo dia foi ao cinema. E ele encosta sua cadeira, foi o cinema meio escuro, né? É quando entra uma moça pela porta dentro, afobada, já atrasada, e deu uma encontroada na cadeira dele. Aí ele olhou assim, não disse nada. Então ele falou assim, poxa, ela falou, também você não está em casa? Ele não parava, estava só trabalhando. Ele só saía a trabalho. Então a moça respondeu assim, também você não está em casa? Ela que não parava. Sempre estava onde ele estava. Numa festa de núpcias em Caná, ele, Jesus, né, transformou a água em vinho. E diz às criaturas, as escrituras, que foi o melhor vinho da festa. A mulher adúltera, ele com a sua psicologia, depois de relancear o olhar para aquela multidão, ele fala: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Só que a mulher entrou com uma multidão atrás, querendo apedrejá-la, porque foi pega adultério, segundo eles, né? E Jesus olhou aquela multidão e eles falaram, mestre, pela lei de Moisés, devemos apedrejar essa senhora. E tu que dizes? Mas eles queriam pegar Jesus de qualquer maneira. E Jesus olhou para aquela multidão, parou, abaixou no seu questão, começou a escrever. E depois levantou e falou, a gente está contando mais ou menos uma história toda. Levantou e falou, aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Aí quando ele olha, foi saindo os mais velhos, foram saíram os novos, saíram as crianças, só ficou a mulher sozinha. E ele pergunta, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela diz, não, Senhor. Então ele paz, não peques mais. Também curou Bartimeu, cego de Jericó, curou a filha de Jairo, curou o paralítico que entrou com a cama pelo telhado, da multidão o cercava. Andou sobre as águas do mar da Galileia. Pedro de longe olha para ele e diz, se és o mestre, venha até mim. E ele foi por cima das águas, até Pedro, andou por cima das águas. Curou a mulher hemorroíça, que ao tocá-la, ele falou assim, quem me toca? E alguém falou, poxa, mestre, tem uma multidão em volta do Senhor. Ele falou assim, não, de mim saiu uma virtude. Ora, Senhor, de mim saiu uma virtude, falou ele. Ela responde, fui eu, Senhor. E o Senhor responde, a tua fé te curou. A todos
Maria pergunta, depois que começou um pouco mais, ela pergunta, será que Deus me aceitaria? Ela tinha feito tanta coisa errada, né? E aqui ele diz, nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. E ela tivesse muita esperança em Deus. E realmente, ela foi uma grande missionária depois, ajudando leprosos, ajudando aquele pessoal sofredor, ela levando a palavra de Jesus. Ela foi uma grande missionária. No Sermão do Monte, também o mestre falou aos sofredores. O crepúsculo descia num deslumbramento de ouro e brisas deliciosas. Ao longo de toda a costa, acotoveladas a turbulência. Muitas centenas de criaturas se aglomeravam ali a fim de ouvirem a palavra do mestre dentro da paisagem que se aureolava dos brilhos singulares de todo o horizonte descelado de luz. Eram velhos trêmulos, lavradores simples generosos, mulheres do povo agarradas a seus filhos. Era uma multidão de sofrimento. Entre os mais fortes, sadios, viam-se ali cegos e crianças doentes, homens maltrapilhos exibindo as verminoses nas mãos e nos pés, que lhes corroíam as mãos e os pés. Todos se comprimiam ofegantes. Ante seus olhares felizes, a figura do mestre surgiu na eminência enfeitada de verdura, onde perpassavam brandamente os ventos amigos da tarde. Deixando perceber que se dirigia aos vencidos e sofredores do mundo inteiro, e como que, esclarecendo o espírito de Levi, que representava a aristocracia intelectual entre os seus discípulos, na sua qualidade de cobrador dos tributos populares, Jesus, pela primeira vez, pregou as bem-aventuranças celestiais. Sua voz caía como um bálsamo eterno sobre os corações religiosos. Bem-aventurados os pobres, os aflitos, bem-aventurados os sedentos de justiça e de misericórdia, bem-aventurados os pacíficos e os simples de coração. Por muito tempo falou do reino de Deus, onde o amor edificaria maravilhas perenes e sublimadas. Suas promessas pareciam dirigidas a um incomensurável futuro humano. Do alto do monte soprava um vento leve em deliciosas vagas de perfume. As brisas da Galileia se haviam impregnado de virtude poderosa e indescritível daquelas palavras, e obedecendo a uma determinação superior, iam espalhar-se entre todos os aflitos da terra. A palavra de Jesus espalhava, tinha eco longe, porque tinha amor. Jesus tinha um espírito enérgico de Paulo de Tarso. Jesus chama o espírito enérgico de Paulo de Tarso ao exercício do seu ministério. Como cumpria rigorosamente as leis de Moisés, naquele dia ele ia ao encontro de Ananias. É quando, no caminho de Damasco, houve um grande claro no céu e uma santa voz me fala: Saulo, Saulo, por que me persegues?
Passado aquele instante, ainda perplexo, ele pergunta a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus fala: levanta-te, entra na cidade e lá te dirão o que convém fazer. Desde então, de cidade em cidade, de igreja em igreja, o convertido de Damasco, com seu enorme prestígio, fala do Mestre, inflamando corações, divulgando essa maravilhosa doutrina de paz e amor, essa sublime doutrina que nos convida à reforma interior. Por muito tempo, passou por muitas dificuldades. De doutor da lei, passou a ser um tecelão, mas com Jesus no coração. Aqui nós temos um pequeno fato também que foi passado, do pequeno samaritano. Era uma pessoa meio sofredora, que um dia caiu na porta do hospital e ficou deitado ali jogado. Um passava, olhava, dizia: deve estar dele. O outro dizia: deve estar doente. Será que teve tonteiro? Cada um dizia uma coisa. Só que ninguém parava para olhar, para atender, para socorrer. E um meninozinho também da rua parou, olhou e disse: eu já sei o que ele tem. Saiu depressa, foi numa lanchonete assim, pediu um copo de café quente, veio depressa com um copo de café. Moço, levanta daí, toma um café. O moço sentou, tomou aquele café todo, respirou, olhou para o menino, agradeceu e levantou. Era o pequeno samaritano. Falando sobre Jesus, né? Mais tarde, ele nos afirma que fora da caridade não há salvação. O Paulo, né? O Paulo que perseguia o espiritismo, mas depois que Jesus começou com ele a conversão, ele foi entender que fora da caridade não há salvação. Assim como cuidamos do nosso corpo, da nossa higiene, da nossa aparência, é necessário também cuidar do nosso espírito. Boa leitura, orações, ou seja, preces, né? Vigilância. E vigilância que é muito importante, né? Cuidar do nosso espírito. Porque o espírito é tão importante quanto o nosso corpo. Porque se não for o corpo, o espírito não progride, né? Então temos que cuidar também do nosso corpo, tanto do espírito como da nossa alma, do nosso corpo. Não viemos ao mundo arranceiro. A nossa finalidade é a melhoria íntima. Aqui estamos para nos melhorar, para crescer interiormente, para aprendermos. O crescimento moral é a finalidade da perfeição. Estamos aqui para a perfeição. Um dia teremos luz, se Deus quiser. Lembramos o episódio do monge de Marília, que, acusado a tramar a liberdade do seu povo, da sua pátria, é condenado à morte e conduzido ao catafalso. No instante do suplício, ele chora desesperadamente e pergunta: como pois será possível que eu morra assim inocente? Que fiz eu para morrer degolado? Corre o companheiro que estava do lado, chega aos seus ouvidos e fala: Jesus também é inocente. E ele diz então que passa então pela vítima um varão de misteriosa beleza. Secam-se as lágrimas e a serenidade lhe volta no semblante.
vamos ao Gandhi também. Gandhi, certa vez, foi entrevistado por um jornalista que lhe perguntou se já havia perdoado a seus inimigos. E Gandhi falou, não, nunca perdoei. Mas como? O Senhor, o homem santo, líder do povo hindu, nunca perdoou? E ele respondeu, sorrindo, nunca houve perdoar. Não me recordo de ter sido ofendido por ninguém. Veja que grandiosidade, né? Ele não tinha que perdoar. Ele nunca tinha sido ofendido por ninguém. Como Gandhi, o mestre na hora suprema falou, Pai, perdoa os meus algozes, porque eles não sabem o que fazem. E Pedro pergunta a Jesus, aqui já falamos, quando nos sentimos solitários, façamos tudo para sermos solidários. Uma visita, um assunto confortante, que inspire fé em Deus, um sorriso, um abraço, um beijo, né? Quando a gente se sente só, tem tanta coisa para a gente fazer, não precisamos nos sentir só, solitários, né? Uma visita ao asilo, os velhinhos estão lá com tanta necessidade de bater um papinho, de conversar, de expressar seus sentimentos, de matar suas saudades pelos entes queridos que muitas vezes não nos visitam, né? E a gente fica em casa, se sentindo solidário pelo lar, né? Deus é tão bom, justo e misericordioso, que, para que o Espírito reencarnado transite em segurança pela terra, ele movimenta-se no plano espiritual, familiares, amigos, instrutores, médicos, enfermeiros, que nos amparam e protegem, orientam e socorrem em todas as circunstâncias. Olha que coisa linda, gente. Para que nós andemos na terra, cumprimos o nosso dever, para a nossa vida, né? Nós temos no plano espiritual esse povo todo que toma conta da gente. Amigos, familiares, até médicos e enfermeiros. Que coisa boa, né? E tem a pergunta no livro, aquela pergunta, no livro dos Espíritos, 459, pergunta se os Espíritos influenciam em nossos pensamentos e em nossos atos. E Allan Kardec responde que influenciam muito mais do que imaginários. A tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Então, eles também, os Espíritos bons, nos dirigem. Então, minha gente, vamos procurar nos esforçar um pouquinho mais, cumprir os nossos deveres, amar, perdoar, para nos tornarmos dignos desse pessoal que está com nós. Sim. E para nos vincularmos, eu tinha até feito aos bons espíritos, precisamos exercitar o nosso cérebro no trabalho do bem e da caridade, para que a caridade passe pelo nosso cérebro, venha até o nosso coração e do coração se derrame pelas mãos, né? É o trabalho do bem e do amor, né? Esforçando-nos para sermos melhores hoje de ontem, sermos melhores amanhã de hoje, vamos deixando de ser criaturas velhas para sermos criaturas renovadas.
Sobre a caridade, falando de São Paulo, ele diz, essa parte aqui é todinha do Evangelho. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e o símbolo que retine. Ainda quando estivesse o dom de penetrar todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Toda a eterna felicidade se resume neste preceito: amai-vos uns aos outros. A caridade é paciente, é branda, é benfazeja. Dentre a fé, a esperança e a caridade, a mais excedente é a caridade. A fé é humana divina, conforme a criatura aplica as suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais ou futuras. O homem de gênio que se lança à realização de um grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado, certeza que executa imensa força. Então, pela fé, quando nós temos uma fé forte, uma fé viva, a gente tem certeza de que a gente pode conseguir aquilo, e a gente vai se esforçar, né? Se é no campo material, uma compra que a gente quer fazer, uma casa, um carro, qualquer coisa, no campo material, a gente se esforça, trabalha e consegue. Como também o empreendimento em torno, como também a parte da caridade. Se a gente quer entregar um dinheiro, uma parte da nossa sobra, assim, para fazer um estudo, uma ciência, a pessoa que quer ser um cientista, que vai estudar, que tem fé, ele consegue também. Então, a fé é que norteia a nossa vida. O homem de bem, que crente em seu futuro celeste, deseja de belas e nobres as suas existências, aude na sua fé, na certeza da felicidade que espera, a força necessária, e ainda aí se opera milagres da caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé, não há maus pendores que não se cheguem a si. Essa parte que é todo o Evangelho. Nós esquecemos de falar no princípio. Ainda sobre a caridade. Podemos praticar a caridade por pensamentos, palavras e ações, orando pelos necessitados, dando bons conselhos, encorajando para a vida, com a amizade, um abraço fraterno, enfim. A gente já falou mais ou menos sobre isso. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. A fé, a esperança e a caridade. Não é fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Quando a gente não tem fé de nada, não é para nada. Isso é o que eu vou fazer da vida, não tem mais esperança, não tem fé, o que a gente faz? Realmente nada, né? E é com a fé que a gente pensa tudo. Não é a fé que dá o amor. Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? A fé nos revigora e nos impulsiona para a frente
Aqui ele diz que a fé é humana e é divina. Humana porque nós resolvemos nossos problemas na parte material. E divina porque a gente também tem fé nas coisas do espírito, da alma, no estudo do exemplo, né? na grandiosidade da alma, de crescer espiritualmente, de aprender, de crescer. A fé produtiva, a fé que abala os espíritos do coração, uma palavra, a fé que transforma montanhas. As montanhas são os nossos vícios, né? O orgulho, o egoísmo, a vaidade. E ainda o álcool, o jogo, o sexo desregrado, tudo isso são os nossos vícios. A fé que arrebata o nosso sentimento para o bem e para o amor. A fé que sabe esperar, confiante. É como aquele que constrói a sua casa na rocha. Vem a chuva, os ventos, os rios transbordam. E a casa não cai, porque está firme. Essa é a fé que nada teme, que confia em Deus. Pode o mundo virar de cabeça para baixo. A pessoa está dizendo, Deus está presente, não vai me atingir, não vai me acontecer nada, porque Deus está comigo. Então é aquela fé sólida que nós ainda não temos muito, né? Temos que nos esforçar para ter essa fé. Já o outro que constrói a sua casa na areia, sem cimento, sem pedra, isso aí é uma comparação. Vem a chuva e os ventos e ela vai no chão. A pessoa não tem fé, não consegue nada. Construamos, pois, a nossa casa no alicerce da fé em Deus. É do Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo. A fé fervorosa reflete o poder do magnetismo em nossas vidas. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Tal o motivo que Jesus disse aos seus discípulos: se não curaste, foi porque não tiveste fé. Não tinhas fé. Meus irmãos, essas duas coisas que estão vendo são todas do Evangelho. Denise, já encerrou o tempo, tá? Já. Não passou por isso. Só uma folhinha para fechar. Disse-nos um amigo espiritual: a honestidade ainda existe, ainda está em moda. Não podemos fugir a esta regra. É um bem divino. Sermos honestos com Deus. Medindo as nossas palavras, devemos pensar corretamente, agir corretamente e falar corretamente. Não no sentido literário, mas no sentido moral. E assim, irmãos queridos, confiados no Pai Eterno, ao deitarmos, fazer as nossas preces, orações, agradecendo a Deus por todas as bênçãos, pelo dia que nós estamos tendo, pelo teto que nos agasalha, pelo ar que respiramos, pela família, pela religião. São tantas coisas boas que nós temos que agradecer e muitas vezes a gente esquece. Semeemos a semente do amor e reguemos essa plantinha com fertilizantes da paciência, do perdão, da tolerância, para que essa semente nasça, cresça, dê flores e frutos na conquista de novos valores. Valores esses que a verruga não come e a traça não come. São os valores da alma. Confiemos no Cristo, que é o nosso modelo, o nosso pastor de nossas almas, exercitando sempre a fé, a esperança e a caridade. Nos momentos difíceis de dor e aflição, pensemos que tudo
passa, até porque nesta grande embarcação em que estamos navegando, Jesus está no meio. Nós queremos pedir desculpa pelo que passou e também falar que a nossa fonte aqui foi do Evangelho